tarde aí, fera que está assistindo essa aula agora ao vivo aí, seja pelo YouTube, no canal do EducaPE ou nos nossos canais de televisão, né? Bom dia ou boa noite se você vai assistir depois a uma gravação. O importante é que você assista essa aula, fique ligado aí nas dicas para ter o máximo desempenho nesse ano, que é o ano de vestibular, né? Na verdade, se você já vem fazendo o sistema seriado de avaliação, é o teu terceiro ano de vestibular, mas é o dia também aí, é o ano que você vai fazer o Enem valendo, né? A Vera, como a gente costuma chamar. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante, você já sabe, junto aí com Francisco Coutinho e com Bruno Lardião, a gente vem aí colaborando, ajudando você e complementando o trabalho do teu professor aí na escola, que é quem realmente faz a diferença junto com você, para que a gente possa juntos aí ter a melhor educação do Brasil, tá certo? Então, antes da gente começar a aula de hoje, a aula que vai falar sobre substâncias orgânicas, uma introdução a essas substâncias que estão tão presentes aí no SSA 3, né, do terceiro ano e também no Enem, eu queria fazer um convite aí para você me procurar lá no Instagram, o Aquiles_Cavalcante, tá certo? Então, Aquiles_Cavalcante, procura lá. Você é aluno, você é professor que deseja ter acesso a esse material, que deseja tirar alguma dúvida, fazer alguma colocação, fica à vontade. A gente está aí sempre para colaborar para que a gente possa ir o mais longe possível. Tranquilo? Dado esse recadinho, vamos embora aí, vamos começar a nossa aula, né? Então, primeiro a gente precisa ter uma introdução sobre o que é química orgânica, né? Que ramo da química é esse que nós chamamos de química orgânica e o que ele tem de especial? Por que há uma área da química, um conjunto de cientistas que se dedicam a estudá-lo? Se tem tanta gente estudando, deve ter alguma relevância para a nossa sociedade. Hoje a gente vai começar a ter uma amostra, um pequeno entendimento do quão importante a química orgânica é para a sociedade, sobretudo a sociedade moderna, tá certo? Primeiro a gente precisa ter em mente que a química só se constitui como química ao redor ali de 1750, né, com os experimentos de Antoine Lavoisier. Quando Antoine Lavoisier começa então a medir as massas das substâncias químicas que ele vai colocar em contato para ter uma reação química, a gente inicia um processo de quantificação, de medição, que permite a reprodutibilidade, algo típico da ciência. Veja, para algo ser considerado científico, é necessário que uma outra pessoa, em outra parte do mundo, possa reproduzir, refazer o passo a passo que você fez e chegar exatamente, ou pelo menos de forma aproximada, nos mesmos resultados que você. Se isso é possível e você começa a compreender, entender como aquelas reações químicas acontecem e prevê-las, então a gente está falando aí de ciência propriamente dito, né? Então, a química começando a se desenvolver, então se discute sobre uma classe de substâncias, a qual denominada aí a parte da química que a estuda como química orgânica. E tendo essa classe de substâncias, um cientista chamado Bergman vai dizer ali em 1777 aproximadamente, não esquenta com as datas, é só para a gente ter um panorama histórico, tá? Vai dizer o seguinte, olha, a química orgânica deve ser a parte da química, o ramo da química, que se dedica a estudar as substâncias que são extraídas, retiradas de organismos vivos. Então, por exemplo, se eu faço a extração da saliva, se eu tiro o sangue do meu corpo, o líquido da medula óssea, se eu tiro essas estruturas de dentro do meu organismo, sejam elas sólidas, líquidas ou eventualmente até gasosas, essas substâncias são substâncias orgânicas. Pelo menos era a definição de Bergman. Qual era a lógica por trás disso? É que apenas os organismos vivos conseguiam então ter essas substâncias em seu interior. Isso conduziu a uma ideia desenvolvida por Berzelius, algumas décadas depois. Berzelius vai trazer então a teoria da força vital como sendo o centro da química orgânica. Faz sentido isso?
Hoje não, mas na época tinha uma certa lógica. Integralmente científica, não. Tinha um pouco, estava um pouco associado aos ideários, né, e às convicções daquela época, e principalmente pela ausência de mais base científica, tá? Então, o que a Berzelius leva em consideração? Ele percebe que o local onde essas substâncias orgânicas são encontradas, por alguma razão, estão sempre presentes nos organismos vivos. Isso o Bergman já tinha sugerido. Daí ele traz uma explicação muito influenciada pela ideia do cristianismo. Veja, a gente está falando aí de 1800. 300 anos atrás, antes disso, a Igreja Católica estava sendo consultada para repartir o planeta em dois, né? A parte que iria pertencer a Portugal e a parte que iria pertencer à Espanha. Isso ajuda a gente a entender o quão influente era a Igreja Católica e, consequentemente, o cristianismo sobre a sociedade, sobre o mundo de maneira geral. Se você observa lá no livro de Gênesis, é narrado então que Deus fez o homem a partir do barro. O barro, então, seria a matéria inanimada, sem vida, a matéria inorgânica, aquilo que não é orgânico. E descreve-se lá no livro de Gênesis, se narra que o sopro de Deus, esse sopro divino, transforma a matéria inorgânica, o barro, em um ser humano, em alguém dotado de vida e, portanto, cheio de substâncias orgânicas. É inspirado nisso que Berzelius vai dizer, olha, uma substância orgânica só pode ser produzida por um corpo, por um ser vivo, porque dentro desse ser vivo há a força vital. Essa força é o que produz, o que sintetiza as substâncias orgânicas. Isso faz sentido? Talvez, durante um certo tempo, isso foi aceito como coerente. Até que a experiência de Friedrich Euler na síntese da ureia em laboratório, ou seja, fora de um organismo vivo, sem utilizar o corpo de qualquer ser que seja, derruba essa ideia. O que Euler faz, basicamente, é o seguinte, é pegar uma substância inorgânica, né, o cianato aí de amônio, para ser mais específico, uma substância inorgânica, submeter ela ao calor e, por consequência desse calor, vê-la se transformando naquilo que é a principal excreta nitrogenada dos seres vivos, ou melhor, dos mamíferos, né? Que é a ureia. Então, na nossa urina, a gente excreta 3 principais substâncias à base de nitrogênio: a amônia, o ácido úrico e a ureia. Esses 2 primeiros, a amônia e o ácido úrico, a gente excreta em pequeniníssimas quantidades. Mas a ureia, a gente já elimina em quantidades bem maiores, né? Então, é a nossa principal excreta nitrogenada. A ureia, como ela está presente no nosso organismo, então ela é considerada aí uma substância orgânica, né? Tem carbono, que é um fundamento necessário, a gente vai ver isso, e está presente dentro dos seres vivos, então automaticamente, naquela época, se imaginava ser uma substância orgânica. Hoje, a ureia continua sendo vista como substância orgânica, mas a gente sabe que o simples fato de estar presente dentro de um organismo vivo, de um ser vivo, não é suficiente para ser chamada assim, uma substância orgânica. Um pouco mais à frente, Kekulé vai dizer o seguinte, olha, então eu não posso mais dizer, o Euler já demonstrou que não é necessário esse sopro divino, essa força vital para produzir uma substância orgânica. Então, se isso não é mais a verdade, eu preciso então propor uma nova descrição para o que nós vamos chamar de química orgânica. E aí o Kekulé vai dizer, olha, química orgânica é a parte da química que estuda os compostos feitos de carbono. Então, as substâncias que têm carbono na sua composição serão então chamadas aí de substâncias orgânicas. Eu posso dizer então, Aquiles, que toda substância que tem carbono é uma substância orgânica? Não. Mas, na larga maioria dos casos, é assim que vai acontecer. Teve carbono, substância orgânica. Na absurda maioria dos casos. Daí você pode se perguntar, poxa, mas esse é meu ano de vestibular
E eu não estou tendo certeza, Aquiles não está me dando certeza de quais substâncias são orgânicas ou não. Está me dizendo apenas que é a maioria, a absoluta maioria, mas não todas. E se cair numa questão lá do Enem, exatamente em uma que tem carbono e não é? Como é que eu vou fazer? Não se preocupa, tá, fera? Não fica preocupado com isso. Ao longo deste ano, a gente vai estudar as substâncias orgânicas mais importantes, aquelas que serão cobradas no teu vestibular. Não temos condições de ver todas, né? Só para você ter uma noção, substâncias inorgânicas, a gente tem ali mais ou menos 8, 9, 10 mil substâncias diferentes. Isso é uma estimativa, tá? Substâncias orgânicas, por outro lado, a gente já conhece, já manipulou mais de 65 milhões. Isso quer dizer que a gente tem um número de substâncias orgânicas muito maior do que o de substâncias inorgânicas. Mas o que a gente vai fazer? Não temos condições de ver todas as substâncias orgânicas, mas agruparemos elas em classes, no que nós chamamos de funções orgânicas. E vamos mostrando, olha, essa é a função álcool. Toda substância que tem isso, isso e isso é um álcool e é uma substância orgânica. Essa é uma função amina. Toda substância que tem isso, isso e isso é uma amina e, portanto, uma substância orgânica. E assim sucessivamente. De forma que quando aparecer para você uma substância orgânica em nível médio, em vestibulares, né, consequentemente de nível médio, você saberá, não, essa aqui é uma substância orgânica, porque eu vi na aula do professor Bruno Lardião. Eu lembro que Francisco Coutinho falou dessa substância. Então, é uma substância orgânica. Então, não se preocupa que isso vai ser explicitado para a gente. E, evidentemente, os demais casos, caso do gás carbônico, do ácido cianídrico, que a gente eventualmente também vai citar, serão substâncias inorgânicas, tá certo? Mas, por hora, o que a gente tem que pensar? Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos feitos com carbono. A sua matéria-prima principal, o seu esqueleto é carbono. Então, tem que ter carbono e, de preferência, uma grande quantidade desse elemento. Beleza? Então, dito isto, a gente precisa entender quais são as características importantes do carbono que permitem a produção das substâncias orgânicas. Kekulé vai dividir, então, em 4 etapas. Cada uma dessas 4 etapas vai refletir uma característica específica que a gente precisa recordar para entender essas substâncias orgânicas. A primeira delas é: o carbono é uma substância tetravalente. E o que significa dizer, então, que ela é uma substância tetravalente? Que ela faz um total de 4 ligações. Então, ó, veja, posso ter aqui um átomo de hidrogênio, um outro átomo de hidrogênio aqui, um outro átomo aqui e um outro átomo aqui. Então, nós temos aí um total de 4 átomos ligando ao carbono, formando, obviamente, um total de 4 ligações. Então, o carbono ele é tetravalente. Eu posso ter, por exemplo, no caso desse carbono aqui, ó, o que a gente observa? Ele tem uma ligação dupla para um lado, dupla para o outro. A gente então pode ter um oxigênio de um lado, um oxigênio do outro. Isso é o dióxido de carbono, é o gás carbono. Então, o carbono, ele sempre faz 4 ligações. Como serão essas ligações? Aí isso vai variar de carbono para carbono, de substância para substância, mas fato é que ele sempre vai fazer 4 ligações. Aquiles, eu posso então ter um carbono fazendo ligações a mais ou a menos? Pode, mas isso não é um fenômeno comum. Eu posso ter, por exemplo, um carbono fazendo 3 ligações. Eu posso ter um carbono fazendo 5, 6 ligações quando ele perde elétrons, né? Então aí ele consegue fazer um número maior de ligações para compensar essa perda. Mas isso não é o normal. O normal é o carbono fazer um total de 4 ligações sempre. Beleza? Esse é o primeiro postulado de Kekulé. O carbono ele é tetravalente. O segundo postulado dele, antes da gente ir para o segundo postulado, eu queria fazer uma observação para você, que é o seguinte, veja, aqui eu coloquei para a gente uma palavra, né, a palavra casa, e logo em seguida um desenho que também é um desenho de uma casa. E eu queria ressaltar para você aí que
Nem a palavra é em si uma casa, nem o desenho é uma casa. São ambos representações, forma da gente lembrar do que é uma casa. Casa é onde a gente mora, onde a gente descansa, onde a gente dorme, onde a gente se alimenta muitas vezes, onde a gente estuda e desenvolve uma série de atividades. Casa é o nosso abrigo, é onde majoritariamente a gente vive, a gente passa a maior parte do nosso tempo. Pelo menos na maioria das vezes é assim. Casa como palavra, casa como desenho, é apenas uma representação, algo que nos traz à memória algo que nós vivemos dentro, tá? Então, de maneira semelhante, eu queria dizer para você o seguinte, olha, esse C que está retratado aqui no nosso slide, ele não é um átomo de carbono em si. Esse traço também não é uma ligação em si. Eles são representações. Então, quando eu quero representar o elemento químico denominado carbono, o que eu faço? Escrevo a letra C maiúscula. Aquela letra C em si não é o carbono, não é um átomo, não forma uma substância. Ela é apenas uma representação. Da mesma maneira, quando eu quero representar uma ligação química entre dois átomos, entre dois elementos quaisquer, eu coloco lá uma linha, um traço. Aquele traço não é em si uma ligação, né? Se eu fosse pegar um átomo e olhar no ultramicroscópio, extremamente potente, com a capacidade de ampliar gigantesca, eu não veria ali uma linha, eu não veria ali um C, tá? Então, separe bem na sua cabeça aquilo que é representação do que é real. Então, esse C e essas linhas são representações. A gente vai usar elas o tempo inteiro, certo? Então, dito isto, vamos aí para o nosso segundo postulado. O segundo postulado de Kekulé vai dizer, olha, o carbono ele forma ligações múltiplas, né? E o que isso quer dizer aí na prática? Quer dizer que ele pode tanto formar 4 ligações isoladas, como a gente já viu no slide anterior, como ele pode fazer, por exemplo, o seguinte, olha, eu posso ter aí 2 ligações simples, né? Uma ligação com cada átomo de hidrogênio e 2 ligações com um único átomo, por exemplo, de oxigênio. Acabei de formar aí um aldeído. Então, a gente tem uma ligação múltipla aí, mais especificamente uma ligação dupla. Onde está essa ligação dupla? A ligação dupla é a que ocorre entre o carbono e o oxigênio. 2 linhas, isto é, 2 pares de elétrons sendo compartilhados entre o carbono e o oxigênio. Isto é formar ligações múltiplas. Só pode ser dupla, Aquiles, além da simples? Não, pode ser tripla também, né? No caso aí do ácido cianídrico, uma das substâncias utilizadas aí pelo nazismo, né, por exemplo, utilizou-se de uma substância formada por hidrogênio, que se liga ao carbono, e esse carbono forma 3 ligações com o nitrogênio. Então, essa ligação aqui, que é uma ligação tripla, é o que a gente chama também de ligação múltipla. Então, ligação múltipla nada mais é do que 2 átomos, ao invés de formarem apenas uma ligação, eles formam, na verdade, 2 ou até no máximo 3. Ei, recapitula aqui comigo, presta atenção. O total de ligações que o carbono faz são 4, beleza? Apenas 4 ligações. Isso é o máximo. Conta todas as ligações, ele faz 4. É o natural dele. Agora, com o mesmo átomo, o carbono, com o mesmo átomo, ele consegue fazer um total de, no máximo, 3 ligações, que é o que a gente chama de ligação tripla. Então, isso faz com que, obrigatoriamente, o carbono se ligue a pelo menos 2 átomos. Uma tripla com um e uma ligação simples com outro. No mínimo, tá certo? Então, o carbono formar ligações múltiplas é isso. É a sua habilidade de formar ligação dupla ou tripla com o mesmo elemento químico. A terceira característica do carbono, né, e portanto o terceiro postulado de Kekulé, consiste em dizer o seguinte, olha, as ligações do carbono elas são todas idênticas. E isso quer dizer aí na prática que se eu trocar a posição de um elemento químico, normalmente não faz nenhuma diferença nessa molécula. Então, se você observar aqui, ó,
eu tenho uma substância que eu vou chamar de A, uma outra que eu vou chamar de B, uma outra de C e uma outra de D. Então, vamos analisar aí. Se você observar, a substância A tem um elemento cloro à esquerda, enquanto que a B tem um elemento cloro embaixo. A C tem o cloro à direita, enquanto que a D tem um cloro acima. Então, em todos esses exemplos, o que eu tenho? Um carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio e um cloro. Qual a diferença de um para o outro? É a posição do cloro e, por consequência, de um dos hidrogênios. O que eu quero te dizer é que todas essas substâncias são iguais, justamente porque, como as ligações químicas elas são idênticas, não faz muita diferença se o cloro está para cima, para baixo, à direita ou à esquerda. Está exatamente no mesmo. Tranquilo? Então, o terceiro postulado que eu ler, todas as ligações elas são idênticas. Quarto, último e talvez o mais importante, pelo menos na minha concepção é o mais importante dos postulados, é que o carbono ele é capaz de formar cadeias. Como assim, Aquiles? Ao invés de eu ter um carbono se ligando apenas a elementos diferentes, eu posso ter a seguinte situação. Um carbono que se liga no outro, e aí esse carbono se liga em mais outro, em mais outro, em mais outro, e assim sucessivamente. Isso é o que a gente chama de cadeia carbônica. Na prática, cada vez que eu coloco um outro carbono ligado ao anterior, eu estou formando uma substância nova. Se eu, ao invés de colocar o carbono para frente, eu coloco também para cima, né? Além de carbonos para frente, também coloco para cima ou para baixo, eu estou formando substâncias diferentes. Então, a grande variedade de substâncias que eu já tinha te falado, lembra lá? Cerca de 65 milhões de substâncias orgânicas. Essa grande variedade se dá principalmente porque o carbono é capaz de formar cadeias, ou seja, um carbono se ligar ao outro e assim sucessivamente. A maioria dos elementos não tem essa habilidade, né? Mesmo quem tem, por exemplo, o boro, o silício, não tem uma facilidade tão grande quanto o carbono de formar e manter essas cadeias. Então, isso é uma particularidade muito específica, muito restrita ao carbono. O fato é que a questão aí de o carbono formar essas cadeias é o que permite com que tantas substâncias diferentes possam existir. Tranquilo? Por fim, a gente vai aprender a classificar aí os carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário. Existem outras classificações que são importantes também para a gente, como a hibridação do carbono, mas isso vai ficar para a próxima aula. Na aula de hoje, a gente vai encerrar falando sobre carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos ver como é que fica aqui? Se eu analiso uma molécula que contém carbonos na sua estrutura, eu posso observar o seguinte, esse carbono aqui só está ligado a um cara à sua esquerda. Então, como ele se liga a apenas um carbono, só um que está à sua esquerda, a gente diz então que ele é um carbono primário, né? Ele está ligado a apenas um carbono. Se, no entanto, ao invés de ligar-se a um, ele se ligar a dois, é o caso, por exemplo, desse cara aqui, ó. Observa ele está ligado com o carbono à direita e com o carbono à esquerda. Então, tem um carbono para cada lado. Isso é típico de um carbono aí secundário. Eu posso ter também um carbono terciário, que é o caso aqui deste exemplo, né? Eu tenho aí nesse exemplo um carbono para cima, um carbono à esquerda, um carbono à direita e um carbono abaixo. E por fim, eu tenho esse cara aqui que é um carbono quaternário. Então eu tenho um carbono para cima, um para baixo, um para a direita e um para a esquerda. Daí você se pergunta, por que é importante aqui saber se o carbono ele é primário, secundário, terciário ou quaternário? Porque as reações químicas que a gente vai estudar mais para frente vão depender justamente do tipo de carbono que ele é. Tranquilo? Então a gente segue na próxima aula. Tchau, tchau.